Apocalipse 21, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Que amém fraco, vou ler de novo. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Incline a sua cabeça. Pai, nós vamos caminhar agora pelo tapete da sua revelação. Vamos entrar no Santo dos Santos em busca do conhecimento da sua palavra. Desde que eu comecei a estudar a tua palavra, Senhor, eu cresci como ser humano, cresci como homem. E a matéria que eu mais gostava quando estudava teologia era hermenêutica, que era a arte de interpretar o texto da Bíblia. E me lembro muito bem das palavras do meu professor, que não existe uma maneira de interpretar a tua palavra de maneira concreta, mas sempre de maneira abstrata, porque a sua palavra se renova a cada dia. E o que ela nos diz hoje, amanhã pode nos dizer de uma maneira diferente. Então que a sua palavra caia agora no coração, que fique aberto como uma terra fértil. Que os guarda-chuvas da incredulidade sejam fechados nessa noite. E que na medida em que eu plantar a semente, o Senhor mande chuva do céu. E a sua chuva faça com que essa semente brote. Com que a sua semente germine, cresça e dê muitos frutos. Que nesta noite a sua igreja seja abençoada em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pois bem, eu passei a semana toda meditando em algumas coisas sobre o cristianismo, sobre a nossa fé, sobre servir a Deus. E algumas coisas sempre me incomodaram. E eu procurei fundamento, procurei conhecimento paralelo, tanto na psicologia como na palavra, para tentar entender por que alguns seres humanos são tão tímidos, enquanto outros são tão expansivos. Tem pessoas aqui dentro que eu conheço, não conheço todos, mas eu conheço algumas pessoas que, se eu nesse momento agora parar de pregar e falar assim, fulano de tal, vem aqui agora dar um testemunho, a pessoa vai ter um infarto no miocárdio antes de subir aquela escada ali, ó. Ou vai passar vergonha em mim, que sou pastor da igreja, assim, não vou, não estou preparado. Ou coisas parecidas com essa. A timidez sempre foi um problema para a raça humana. Sempre foi um problema para o ser humano. E o dia que eu li na Bíblia Sagrada, no texto que eu li hoje, em Apocalipse, que os tímidos serão rejeitados por Deus, porque o texto fala do céu, da eternidade. E o apóstolo São João, recebendo a revelação, colocou ao lado dos fornicadores, dos incrédulos, dos feiticeiros, dos idólatras, os tímidos. E isso aqui me deixou um pouco perturbado. Porque o idólatra nós sabemos o que é. Idólatra é aquele que adora qualquer outra coisa menos o Deus verdadeiro. Isso é idolatria. Idolatria não é uma imagem. Idolatria é um sentimento. Tem idólatras no nosso meio, que não adoram imagens, mas adoram o seu carro, a sua profissão, a sua roupa, o seu cabelo, o seu sorriso colgate, o seu corpo perfeito. Então, a idolatria não é uma imagem, é um sentimento. Então, o idólatra, nós sabemos quem é, pastor Vitor. Nós sabemos quem são os fornicadores, que praticam sexo ilícito. Nós sabemos aqui, lendo o texto de João, quem são os incrédulos. São aqueles que não acreditam em Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela fala sobre Deus, sim ou não? Então, se ela está dizendo que os incrédulos ficarão de fora, ela está dizendo que aqueles que não creem em Deus,
não herdarão o céu. Eu entendo quando a Bíblia diz que feiticeiros não vão para o céu. Porque toda obra de feitiçaria, ela envolve ocultismo. E o ocultismo envolve o baixo espiritismo. E o baixo espiritismo se desdobra em uma série de outras ciências, como por exemplo, a necromancia, a arte de falar com mortos, etc, etc. Então, todo feiticeiro, ele não tem pacto com Deus, porque ele acredita em entidades que não são Deus. Eu entendo todos esses que vão ficar de fora do céu. Mas o Senhor começa na boca de João dizendo, pastor Roseli, que os tímidos não vão entrar no céu. E isso aqui me preocupou muito. Então eu fui estudar a palavra tímido no original em que foi escrito. A palavra tímido, ela vem de uma palavra grega, que é deilos. A palavra deilos, que é o original da palavra tímido, anote aí, covarde, medroso. O Senhor está dizendo que medrosos e covardes não poderão herdar o céu. Mas como assim? Medo do quê? Se acovardar do quê? Do que se trata todo o texto sagrado? O Senhor está dizendo que aquele que se envergonha dele, aquele que não tem coragem de falar do amor dele, aquele que tem medo de dizer às pessoas que é um cristão, aqueles que têm vergonha de assumirem publicamente no batismo, por exemplo, aqueles que têm vergonha de assumirem publicamente no trabalho, na rua, que são crentes, aqueles que quando passam um irmão do outro lado da rua, e aqueles irmãozinhos bem fervorosos, né? Apesar que a nossa igreja tem poucos, né? Mas eu conheço algumas igrejas que tem uns irmãos fervorosos, que ele te vê do outro lado da rua, ele já começa a gritar, paz do Senhor, irmão! E aí aquele irmão que é mais, que ainda não se mostrou muito crente, fica morrendo de vergonha, porque as pessoas vão falar, mas você é crente? A gente não sabia. Ué. Então, quando a Bíblia Sagrada fala aqui que os tímidos não herdarão o reino de Deus, isso me deixou muito preocupado. E então eu comecei a estudar, como eu disse para vocês, eu descobri coisas que mudaram até o meu jeito de pensar. Eu espero que Deus fale conosco agora, profundamente, e ajude você a quebrar a timidez. O que é a timidez? A timidez, ela é um acanhamento excessivo. O dicionário brasileiro é uma bênção, porque ele diz que uma das qualidades do tímido é a fraqueza e o afrouxamento. E desde quando ser fraco e ser frouxo é qualidade? Tinha que estar lá defeito. Né? O defeito do tímido é esse. Ele é frouxo e ele é covarde. Pessoas frouxas e pessoas covardes não vencem na vida. Não vencem na vida por um simples fato. A timidez. E o que é a timidez, se não o aparente mais próximo do egoísmo? Todo tímido é extremamente egoísta. Por quê? Porque quando ele é convidado para falar, quando ele é convidado para se expor, o medo de ir não é ele passar vergonha na frente das pessoas. É o medo dele passar vergonha dele mesmo. Ele tem vergonha dele mesmo. Ele não se preocupa com as pessoas que estão ao seu lado, ele se preocupa com ele. É o pensamento dele. Por isso pessoas tímidas não conseguem arrumar namoro, namorado, namorada. Raramente conseguem passar num processo de trabalho, de seleção, de empresas. Raramente conseguem crescer dentro da igreja. Quando a oportunidade lhe é dada, a pessoa trava. Pastor, mas o que eu faço? Eu sou tímido. Essa timidez tem que ser arrancada de dentro de você. Quando alguém lhe der uma oportunidade na vida, agarre com as duas mãos. Pastor, mas eu não sei falar em público. Não confunda timidez com inabilidades. Timidez é uma coisa, não ter habilidade para falar é outra. Habilidade você adquire treinando. Ou você acha que eu já nasci pronto desse jeito que eu estou aqui? Você acha que eu sempre falei em público como eu falo agora? Quantas vezes eu errei? Mas eu errei porque me deram a oportunidade e eu abracei ela. E você acha que não vieram as críticas? Mas o tímido morre de medo do mundo ao seu redor. O tímido morre de medo da palavra dos outros, da crítica dos outros. O tímido tem pena de si mesmo. Por isso as portas se fecham e as bênçãos não chegam. Há textos na Bíblia a perder de vistas de homens que Deus procurou e Deus só os levantou porque não eram tímidos. Alguém se lembra do capítulo 6 do livro de Juízes, quando Deus foi chamar Gideão? Alguém se lembra da história de Gideão aqui? Não lembra porque não tem lido a Bíblia? Ou nunca ouviu falar porque não leu a Bíblia? Mas vamos lá. Gideão foi um juiz. Houve um período da nação de Israel que eles não tinham reis.
Eles tinham juízes. O rei deles era Deus. Então Deus ungia um homem e uma mulher no meio de Israel, para esse então levar o povo adiante nas batalhas, para esse ser o líder da nação. A Bíblia diz que um dia Deus desceu até Israel e ficou observando um homem que estava malhando trigo no lagar. Lagar era lugar onde as pessoas colocavam a uva e ficavam pisando com os pés. E depois disso a fermentação transformava aquilo em vinho. Até hoje em Israel tem os lugares de lagar, onde as pessoas colocavam a uva e as pessoas trabalhavam com vinho ficavam pisando sobre ela. Lagar era lugar de malhar, de fazer o suco da uva, de fazer o vinho. Mas Gideão estava malhando trigo no lagar. Alguns lagares eram profundos, ele se escondeu das pessoas, pegou um pouquinho de trigo, porque o inimigo filisteu havia vindo sobre Israel e roubado todo o trigo da nação. A nação estava padecendo com fome. A Bíblia diz que enquanto Gideão estava malhando trigo no lagar, apareceu o anjo do Senhor, que era o próprio Deus. E Deus ficou sentado em uma pedra olhando para ele. Quando Gideão percebeu a presença de Deus, Deus abriu a boca e disse assim para ele: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Imagine você hoje em casa, ou aqui dentro da igreja, ou à noite, ou no trabalho, ou na rua. De repente aparece uma visão do céu. Deus aparece para você e Deus diz para você: eu estou contigo. O que você faria? Alguém aqui ficaria triste? Não, ninguém ficaria triste. Ou receber uma visita de Deus, Deus te elogiar. Quem ficaria feliz? Quem quase sairia da terra voando? Deus olhou para você e disse: eu estou contigo. O Senhor é contigo, varão, varoa, valoroso, valorosa. É lindo, não é? Pois bem, olha a resposta de Gideão. A Bíblia diz que Gideão olhou para o anjo do Senhor e disse assim: com todo respeito, se o Senhor é comigo, o que foram feitos das tuas promessas? Se o Senhor é comigo, por que a minha família está passando fome? Se o Senhor é comigo, por que a minha nação, a nação de Israel, a nação escolhida, a nação santa, está morrendo? Estamos aqui aprisionados, somos escravizados. Se o Senhor é conosco, o que foram feitos das tuas promessas? Isso é muito forte, gente. Eu não estou falando de um anjo falando com Deus. Eu estou falando de um mortal. Um ser humano de carne e osso como eu e você. Deus apareceu para ele e foi elogiar ele. Está todo mundo amedrontado, mas você está malhando trigo aqui para levar um pouquinho de farinha para sua casa. Você é muito amado. O Senhor é contigo. Era para Gideão ter agradecido a Deus, porque eu faria isso. Mas ele tinha tanta coragem, que ele olhou para Deus e disse assim: com todo respeito, se o Senhor é comigo, onde está a sua promessa? Ele chamou Deus de mentiroso por tabela. É você ir elogiar uma pessoa e falar: nossa, que cabelo bonito. A pessoa olhar para você e falar assim: é da sua conta? Você que pagou o corte? Uma pessoa vem e te estende a mão para te dar um abraço, você vai e dá um chute. Foi o que Gideão fez com Deus. Gideão olhou para Deus e disse assim: se o Senhor é comigo, onde está a sua promessa? Ou seja, o Senhor não é comigo, porcaria nenhuma. É isso que ele está dizendo a Deus. E se eu sou Deus, eu pegava Gideão pelo pescoço. Porque eu fui elogiar o cidadão e ele me deu pedradas. Mas a maneira como Deus reagiu com Gideão me deixa emocionado. Quando Gideão disse para Deus: se o Senhor é comigo, onde estão as suas promessas? Olha o que Deus disse para ele: Gideão, varão valoroso, vai nessa tua força. Vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel e a sua família da mão desses miseráveis que estão tentando roubar vocês. Por que é que Deus se alegrou? Deus se alegrou porque ele estava malhando trigo? Não. Deus se alegrou porque ele era de uma tribo importante? Não. Deus se alegrou porque ele era mais forte, mais inteligente, mais capaz que os outros? Não. Deus se alegrou porque encontrou um macho, porque encontrou alguém de coragem, porque encontrou alguém que não se cala diante de todas as coisas, que encontrou alguém que não é subserviente a tudo, de alguém que as coisas vêm sobre a vida dele, ele não se esconde num canto, ele parte para cima. Deus encontrou um homem que foi para cima dele. Se o Senhor é comigo, o que foi feito das suas promessas? Era tudo que Deus queria. Alguém que não fosse tímido, alguém que tivesse expansividade, alguém que tivesse sonhos, alguém que tivesse vontade e coragem de acreditar ao ponto de lutar pelos seus sonhos.
Deus tem dificuldade em lidar com pessoas tímidas. Porque o tímido não acredita em si mesmo. Não acredita em si mesmo porque é inseguro. É inseguro com a aparência. É inseguro com os talentos. É inseguro com a vida. Algumas semanas atrás eu preguei aqui sobre a parábola dos talentos. Alguém se lembra? A Bíblia Sagrada diz que um certo senhor muito rico foi viajar, chamou 3 empregados, deu talentos aos 3 e disse: granjeai esses talentos, multiplicai eles, e quando eu voltar aqui vocês me apresentem o resultado. O homem viajou. Quando ele voltou, o que Jesus disse? Um servo multiplicou muito, o outro servo multiplicou também, um pouco menos, mas os 2 multiplicaram e entregaram ao seu senhor. Olha, o talento que o senhor me deu, o talento era dinheiro, era ouro. O ouro que o senhor me deu foi esse. Eu multipliquei e agora tem mais. O Senhor diz: você é bem-aventurado, vai entrar comigo no meu reino, você vai entrar no gozo do seu Senhor. Aí o último servo chegou nele e disse: Senhor, está aqui o talento que o Senhor me deu. O ouro, do jeito que o patrão deu a ele, estava ali. E o patrão disse: mas por que você não multiplicou ele? Ele disse: porque eu fiquei com medo. Medo do quê? Medo de perder até o que eu tinha. Então eu peguei e enterrei. Eu não multipliquei, mas também não perdi. Está aqui, do jeito que o Senhor me entregou, está aqui. A Bíblia diz que aquele patrão ficou tão bravo, que olhou para ele e disse assim: você não poderia ter pelo menos deixado num banco? Se não sabe fazer negócios, se não sabe comprar e vender, deixasse no banco, porque o banco me pagaria o juro. Agora eu perdi 1 ano de investimento, porque eu dei na mão de alguém que é tímido, que é covarde, que é medroso. Sabe qual era o medo desse moço? Não era em fazer o negócio e o negócio ter dado errado. Era ele ficar mal na fita. Ele não se preocupou com o senhor dele. Ele não se preocupou com o talento. Ele se preocupou com ele. O tímido só se preocupa com si mesmo, consigo mesmo. O tímido não consegue olhar a ninguém, a não ser a ele mesmo. Ele trava aqui dentro da sua mente, simplesmente porque ele desacredita em tudo. Ele não acredita que ele é capaz de conseguir caminhar. Não acredita que é capaz de conseguir falar. Não acredita que é capaz de levantar, de mover, de crescer, de sonhar. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Pastor, mas eu não tenho. Tem. Se você não tivesse, Deus não teria te colocado aqui. Vou fazer uma pergunta. Deus erra quando chama? Vou perguntar de novo. Deus erra quando chama? Quando Ele te chamou, Ele errou então? Não? Então por que você não produz? Por que você não desenterra o seu talento? Por que você não aceita passar pelas águas do batismo? Por que você não arruma coragem para poder ser um dizimista fiel? Por que você não arruma coragem para poder cantar? Por que você não se destaca? Deus não te chamou para ficar sentado nesses bancos, nessas cadeiras. Membro de banco e cadeira é verniz, prego, tinta, madeira, plástico, pano, isopor. Você é membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é invisível e extremamente poderoso. O que um homem faz, o outro pode fazer e até melhor. O que um ser humano faz, o outro é capaz de fazer e até melhor. Só que, somado ao tempo presente em que vivemos, em que as pessoas se cobram demais, porque pensam nos outros. Pensam em quem? Mas não em abençoar os outros. Pensam no que os outros vão pensar. Você acha que quando estou pregando aqui, eu penso em mim? Quando o pregador está com a palavra na mão, ele não pensa nele, ele pensa em quem ele vai abençoar. Por isso, eu me desfoco de qualquer tipo de pensamento. Quando eu prego aqui, eu não sei se meu cabelo está torto ou não. Quantas vezes eu já desci daqui, minha esposa foi lá e me arrumou minha roupa, dinheiro caindo do bolso aqui, o cabelo virado no giraia. Quantas vezes eu desci daqui, pai, vem cá, deixa eu arrumar a sua calça. Por quê? Porque quando eu estou pregando, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem vai ouvir. O tímido não, ele não pensa nos outros, ele pensa nele. Meu Deus, eu estou falando aqui, mas será que as pessoas estão olhando para o meu cabelo? É a senhorita que passa 50 horas na frente do espelho antes de vir para o culto, ou antes de sair para uma festinha, ou antes de ir para a escola. É o senhorito que faz a mesma coisa, e quando chega lá, se esconde num canto, porque fica morrendo de medo, acuado, andando de ombro caído. Ai meu Deus, será que estão olhando para mim? Será que viram aqui o alface no meu dente? Será que estão sentindo o cheiro do chulé? Se você ficar pensando nisso, você nunca vai a lugar nenhum. Você não consegue crescer na vida. A vida não é para fracos.
A vida é para homens e mulheres que tenham coragem, valentia. Jesus não chamou covarde. Os covardes não podem estar aqui dentro. Aqui dentro tem que estar os melhores. Aqui dentro tem que estar a nata da sociedade de Orlândia. Por quê, pastor? Porque aqui dentro nós estamos livres de drogas. Aqui dentro nós estamos livres dos erros. Aqui ninguém rouba, ninguém mata, ninguém se prostitui. Aqui nós somos uma comunidade separada que tem a Bíblia como regra de fé. Aqui nós temos meninos e meninas que antes de acordar, ou antes de levantar da cama, dobram o seu joelho para orar. Antes de começar o dia do trabalho, antes de dormirem, dobram o seu joelho para orar. Aqui tem famílias que oram para almoçar, oram para jantar. Isso mostra que você é diferente. E se você é diferente, o dono desse mundo é o seu pai. Não, você não entendeu, eu vou repetir de novo. O dono do mundo é Deus, sim ou não? Deus, quando olha dos céus, só enxerga dois grupos de seres humanos na terra: filhos e criaturas. Não existe um terceiro grupo. Deus não vê homem, não vê mulher, não vê negro, branco, asiático, vermelho. Deus não vê hétero, não vê gay. Deus não vê isso. Deus olha do céu para a terra e só enxerga dois grupos de seres humanos: os seus filhos e as suas criaturas. Quem são as criaturas? Todos aqueles que nasceram nesse mundo são criaturas. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O homem não nasce filho de Deus. E aqui está uma palavra que poucas religiões hoje gostam de falar. Não sei se você já prestou atenção quando você ouve programas de rádio, de televisão, os pastores que vão falar, para ganhar a atenção das pessoas, chamam meu irmão católico, meu irmão espírita, meu irmão testemunho de Jeová, meu irmão ateu. Biblicamente falando, não. Não somos irmãos. Somos criaturas. Só somos irmãos se formos filhos do mesmo pai. E para ser filho do mesmo pai que eu, você tem que entregar a sua vida a Jesus. É o que está escrito na Bíblia, não é invenção minha. Não é invenção de religião, não é invenção de pastores. Então Deus olha do céu para a terra e vê dois grupos de seres humanos: criatura e filho. Deus é o dono. Você acabou de me dizer que o dono do mundo é Deus, sim ou não? Se Deus é dono, você é filho do dono do mundo. É isso que você está me dizendo? Se você é filho do dono do mundo, por que a criatura tem mais do que você? Porque o ímpio que bebe, fuma, mata, rouba, prostitui, tem mais do que você. Por que algumas pessoas que não são crentes se dão melhor na vida do que alguns que estão dentro da igreja? Simples. Eles venceram a timidez. Porque eu li para vocês um versículo semana passada aqui, lembra? A sorte veio para todos. Não é a vitória daquele que corre para aquele que tem força nas pernas. Nós lemos aqui Eclesiastes 9 e versículo 11 da semana passada, lembra? A sorte está para todos. Então, existem algumas coisas que Deus nunca fará por você. Deus nunca vai ir aí no banco, na cadeira, agarrar você pelo colarinho e dizer assim: eu te obrigo a ir em cima daquele altar e trazer uma pregação ou dar um testemunho. Deus nunca fará isso. Deus nunca vai dizer assim: eu vou te pegar daqui, vou te levar para a obra missionária na África, querendo você ou não. Deus nunca fará isso. Por quê? Porque Deus respeita a liberdade que Ele te deu. Mas se você não desejar, e se você não lutar pelo seu desejo, se você não sonhar e não lutar pelo seu sonho, você nunca irá a lugar nenhum. Os tímidos não têm parte com Deus. Os tímidos se acovardam, têm medo da vida, têm medo de acordar de manhã, têm medo de enfrentar, têm medo de lutar, ficam sempre com pena de si mesmo. Esse sentimento tem que ser arrancado de dentro de você. Existem duas coisas que você pode fazer com a sua história passada. Ou você transforma ela em um tapete, para você limpar o seu pé, pisar em cima dela e sair correndo. Ou você transforma em um chapéu sobre a sua cabeça, mas um chapéu mexicano, que vai pesar na sua cabeça, vai fazer você olhar para o chão o resto da vida. Pessoas que têm pena de si mesmo não conseguem vencer na vida. Jesus cruzou o seu caminho. Ele viu algo em você que não viu nos outros. Ele te deu a experiência da salvação. Ele plantou dentro de você a eternidade. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele ungiu as suas mãos para curar os enfermos. Ele ungiu os seus pés para que onde a planta do seu pé pisar, Ele te dá por herança. Ele ungiu os seus lábios para você cantar aqui a igreja, subir ao céu com um cântico. Ele te deu autoridade e poder. Então granjei dons, granjei talentos. Não venha a uma reunião como essa apenas por vir.
Entra aqui dentro para aprender, para absorver, para buscar, para repartir. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Houve uma época da minha vida que eu tinha pena de todo mundo. Bastava alguém me contar uma historinha triste, eu ia orar, meu Deus, a pessoa está sofrendo. Agora com essa barba branca aqui, a pessoa chega em mim e fala, nossa pastor, eu estou sofrendo, o senhor nem reage. Eu não reajo porque eu já passei por aí. Eu sei onde esse caminho vai te levar se você permanecer firme. Eu sei onde você pode chegar se você lutar, se você buscar, se você ignorar esses coveiros de igreja, esses coveiros do trabalho, que são homens e mulheres que não conseguem nada na vida, e quando vêm você sonhar, querem abrir um buraco e sepultar você. Se você ficar olhando o que as pessoas falam de você em internet, em videozinhos, ah, pastor, mas eu não aguento mais, o mundo inteiro está contra mim. A pessoa tem 5 seguidores no Facebook, tem 3 falando mal, diz, o mundo inteiro está contra mim. Eu já não levanta da cama, fica doente. Pelo amor de Deus, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você é maior do que tudo isso que você está passando. E como homem experiente, eu estou aqui para te dizer, só não se dá jeito nessa vida para a morte. Até que Jesus cruze o seu caminho, porque Ele pode trazer o morto à vida. Só para a morte. O resto é resto. O resto você consegue empurrar, consegue passar por cima, consegue atropelar se for preciso, mas primeiro você tem que acreditar em si mesmo. Primeiro você tem que ter confiança em si mesmo. Pastor, mas o que eu faço? Meu cabelo está me atrapalhando. Arranca ele fora. Passa a maquininha, rapa ele. Jesus diz isso, se alguma coisa te atrapalha de entrar no reino de Deus, arranca fora. A sua mão te atrapalha, arranca ela. Alguém já leu Jesus falando sobre isso no Novo Testamento? Não é que Jesus está mandando você se automutilar. Jesus está dizendo assim, deixa essas coisas sem sentidos para trás. Tem coisa que não vale a pena. Ah, pastor, mas vão falar, que falem para lá. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Ficou lá meia hora na frente do espelho, veio para a casa do Senhor, foi andar na rua. Se sinta a mulher mais linda do mundo. Se sinta um homem mais lindo do mundo. O problema não está nos outros, não está dentro de você. O problema está nessa insegurança desgraçada que o diabo plantou dentro de você. E isso vai te fazer perder tempo na vida. Isso vai fazer você ficar para trás. E quando você acordar vai ser tarde demais. Porque você vai ver todos os seus amigos, as suas amigas, que eram feias, que eram pobres, que eram assim um assado, se casarem. Encontrar um emprego na vida, e você com tudo que você tem, ou pelo menos é o que você pensa, a preocupação com a sua aparência, a preocupação com o seu carrinho, com a sua família, tudo isso vai te levar para um buraco. Semana passada eu disse aqui e repito, a vida é muito curta. A vida é um dom que Deus te deu. Não enterre a sua vida. Não fique trancado dentro de casa, não fique trancado dentro de um mundo pequeno. Você é maior do que tudo isso. O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Eu estou dizendo, é possível. É possível você conquistar tudo que você quiser e um pouco mais. Eu assisti um filme algum tempo atrás. Eu queria um dia passar o filme aqui na igreja. Vim para o culto. Quando a pastora Roseli me der a palavra para pregar, eu falei, hoje eu não vou pregar, vamos assistir um filme. Esqueci o nome do filme agora, mas é de uma moça loira, gordinha, que ela tem problema, ela se acha muito feia, porque ela é gordinha, mas ela é bonita. Ela só é um pouquinho cheinha. Aí ela vai para uma academia, e ela, tentando emagrecer, correndo naqueles negócios lá, a bicicleta quebra. Alguém já viu esse filme? Umas pessoas já viram, ela bate a cabeça lá, e quando ela acorda, ela olha para o espelho e ela não vê ela vê uma mulher, uma Miss. Como ela olha para o espelho, ela vê uma Miss, a vida dela muda. Mas quem está do lado de fora, continua vendo ela gordinha como ela era antes. Mas como ela se via melhor, ela ia para todo lugar e roubava a cena, porque agora ela tinha confiança. Porque ela se via uma pessoa bonita. Esse filme me trouxe talvez a maior mensagem da minha vida. O problema não é como as pessoas te veem, o problema é como você se vê. E isso, na Bíblia você vai encontrar pessoas assim. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, pastor Elias, o que foi que Jeremias disse? Senhor, mas eu sou uma criança. Deus vai levantar uma criança, Deus sabe que uma criança não tem responsabilidade. O profeta se viu uma criança, Deus olhou para ele e viu ele um homem de Deus. Gedeão, esse que eu contei agora há pouco, quando foi chamado por Deus, Deus falou, vou te levantar. Sabe o que ele disse? Senhor, eu sou o mais pobre da minha terra. A minha tribo é a menor tribo, a minha casa é a casa mais pobre de Israel. Ele se via um Zé Mané. Deus olhou para ele e disse, não, você é o guerreiro que vai libertar Israel da mão do inimigo.
Então, deixa eu te dar uma palavra, comece a se enxergar diferente. Pastor, e se as pessoas falar que eu estou me achando? Se ache mesmo. Se ache mesmo. Não importa o que as pessoas pensam de você, eu repito, não importa bulhufas o que as pessoas pensam de você, porque na hora da dor, quem vai ficar do seu lado é a sua família. E eu tenho certeza que a sua família, quando vai falar com você, diz exatamente como ela te vê, porque a família não mente. Se você é feia, a família vai falar, você está feia, precisa melhorar, precisa emagrecer, precisa engordar. Mas se a família diz, você está bonita, você está bem, você é inteligente, acredita na sua família, porque a família é a única que fica do seu lado quando tudo dá errado. Vou repetir de novo, você tem talentos, você tem coisas grandes pela frente. Mas se você ficar pensando em si mesmo, olhando para o espelho toda noite, chorando de pena, falando tudo no diminutivo, eu sou um crentinho, vou ali na catedralzinha da pastorinha, da Zelinha. Se você ficar falando, eu tenho um carrinho, ali uma bicicletinha, você nunca vai a lugar nenhum. Coloque dentro da sua cabeça que tudo que você tem é bênção de Deus. Então pare de usar o diminutivo e use o aumentativo depois dessa noite. Comece a dizer, eu sou uma bênção, eu congrego em uma grande congregação, eu sou um campeão. E o diabo que vai se lascar no quinto dos infernos. Acredite, acredite. A timidez não te levará a lugar nenhum. Quantas chances você perdeu? Quantas chances? Vou usar a minha filha Karen de exemplo. Eu sei que ela não vai brigar comigo. Ela morou uma temporada nos Estados Unidos. Ela teve a chance que todo adolescente sonha. Está nos Estados Unidos. Lá ganhou um carro. Foi estudar inglês. O pai bancando. Só que ela vivia uma fase de timidez. Era um caramujo, né, Karen? Morando dentro da casinha dela. Aí voltou para o Brasil. Foi morar sozinha, a água chegou, ela teve que aprender a nadar. Aí nós estávamos nos Estados Unidos semana passada, eu falei assim, nossa, quanto eu perdi. Lembra, filha? Ela falou, eu perdi. E perdeu por quê? Timidez. Por ser tímida, deixou de viver aquele momento da vida, timidez. Não deixa a timidez roubar seus amigos. Não deixa a timidez roubar a sua oportunidade. Não se sinta inferior a ninguém, porque você não é inferior a ninguém. Você veio ao mundo exatamente como todo mundo veio, pelado. E quando você for embora daqui, você não leva nada daqui. Do jeito que você veio, você vai. Então, administre o que acontece entre o berço e o caixão. Eu tenho dito isso aqui sempre. Administre a sua vida. Mas de que forma, pastor? Primeiro, acreditando que você não é normal. Se fosse normal, você estava em casa, assistindo Fantástico agora. Não escutando esse pastor gritando aqui. Você não viu? Até a irmã disse assim, é verdade ali. Até ela entendeu que ela é meio louca, né? Para ficar ouvindo o pastor, né? Então você já não é normal. Você já está aqui, então. Deixa essa palavra cair na sua alma. E deixa ela brotar. Deixa Jesus mostrar assim para você, ó, eu posso te usar. Eu posso te usar, eu posso te levantar. Eu posso te dar o que você quiser na vida. Deus pode te dar hoje uma oportunidade única de abrir para você uma porta que ninguém nunca antes sonhou que essa porta pudesse ser aberta. Mas como Deus te dará uma oportunidade se você não consegue olhar para frente? O tímido só olha para os pés. O tímido só olha para baixo. Tem medo do mundo, tem medo da crítica, tem medo de todo mundo, tem medo de tudo. A minha Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Quando Jesus passou por esse mundo, Ele chamou 12 para serem apóstolos. Centenas para serem discípulos, mas 12 para serem apóstolos. Quantos apóstolos? Eu já ensinei aqui por que dos 12. Cada um dos discípulos de Jesus nasceu em um mês do ano. E quem conhece um pouquinho de astrologia, e eu sei que muita gente que conhece, porque antes de ser crente gostava de ler um horóscopo. Quem aqui lia horóscopo? Levante a mão para eu ver. E os que não levantam a mão é tudo hipócrita. Ah, pastor, eu não lia, mas ligava ao RC de manhãzinha para escutar lá, né? Libriano. Né? Ficava lá escutando o jornal hoje. Todo mundo, isso é místico, o ser humano gosta dessas coisas. Quem aqui tem coragem de dizer assim, pastor, muita coisa que falava dava certo, batia. O homem falava e acontecia na minha vida. Quem? Deixa eu ver, levante a mão para mim. Eu estou levantando a minha mão. Por quê? O cara é mágico? O cara era um feiticeiro e sabia a sua vida? Não, é simples. Deus estabeleceu os meses do ano, 12 meses do ano.
cada ser humano só tem uma oportunidade de nascer na vida, nasce em um mês do ano. Parece que todas as pessoas nascidas naquele período do ano, Deus os fez dentro de uma forma. E essas pessoas acabam tendo características similares. Isso não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com astrologia, isso é da natureza. Assim como os animais são extremamente parecidos, quem já viu uma vaca malhada? Quem já viu 2, 3, 4? Tem diferença? Quem já viu um elefante em foto? 2, 3, 4, tem diferença? Quem já viu girafa? 2, 3, 4, tem diferença de uma para outra? Não. Os animais são assim, feitos em séries, foram clonados. Parece que Deus, para nós que somos seres humanos, que somos imagem e semelhança dele, ele estabeleceu regras para o nosso sentimento, regras para o nosso temperamento, para o nosso caráter. Pessoas nascidas em um certo período do mês acabam tendo paixões semelhantes. Eu encontrei muitas pessoas que nasceram no dia 12 de outubro, como eu, pelo mundo. Interessante, essas pessoas gostam das mesmas coisas que eu. Não são idênticas, mas são parecidas. Deus, quando criou o universo, ele criou tudo sistematicamente funcionando como tinha que funcionar. É como um relógio. O universo é como um relógio. O planeta Terra é assim. As plantas, durante o dia, liberam para nós o oxigênio. E à noite? Gás carbônico. Por isso, à noite, a gente dorme. Por que a gente dorme à noite? Porque à noite precisamos de menos oxigênio. Precisamos de mais oxigênio quando queimamos calorias. Como à noite estamos em estado alfa, beta, precisamos de menos oxigênio. Então tem menos oxigênio à noite, porque as plantas à noite liberam o gás carbônico, processo de fotossíntese. Vocês se lembram disso da escola. Deus criou tudo perfeito. E Ele estabeleceu os meses do ano para que as pessoas nascessem. Pessoas que nascem nesses períodos do ano, nascem com mesmas habilidades. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus chamou 12, e não foi à toa. Nesses 12 estavam todos os temperamentos da raça humana. Nesses 12 estavam não só os temperamentos, estavam as habilidades, os defeitos, as crises emocionais, as crises existenciais. Por isso ele selecionou 12. Por que ele selecionou 12? Era como se dissesse assim: eu vou ser pastor da humanidade inteira. E vinha um Pedro, que era extremamente sanguíneo. E vinha um André, que era extremamente fleumático. E vinha um Judas, que era ganancioso. E vinha um João, que no início era uma pestinha. João só ficou paizão quando ficou velho. Mas no início queria queimar uma cidade inteira porque não ouviram ele pregar. Lembram disso? Jesus chamou os dois e falou: como é que foi lá? Tiago e João. Ele falou: Senhor, a cidade não recebeu a gente. A gente pode orar para cair fogo e matar a cidade inteira? Esse é o João, que mais tarde, na velhice, vai dizer assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Pessoas mudam. O caráter pode ser trabalhado, temperamentos mudam. Jesus chamou 12 homens, cada um nascido em um mês do ano, cada um com um temperamento, para mandar um recado para nós aqui. Pergunte qual? Não importa como você é, se der uma chance, eu te uso. Não, você não entendeu. Não me importa como você é, se você é sanguíneo, fleumático, se você pula, se você não pula, se você bate palma, não bate palma. Se você ouvir a minha palavra e deixar ela entrar na sua alma, ela muda o seu espírito, ela transforma o seu coração, e você pode ser uma bênção. Deixo esta palavra hoje para os tímidos. Não deixe a vida passar, não deixe as oportunidades passarem. Uma oportunidade, quando vai, pode não voltar mais. Se for te dado uma oportunidade na vida, abrace ela com as duas mãos em frente. Se arrependa de ter ido e voltado, não de nunca ter ido. Entendeu isso ou não? Lembram de Pedro quando pulou nas águas para andar em cima das águas com Jesus? Jesus estava caminhando no meio das águas, tinha 12 discípulos no barco. Jesus lá no meio das águas de madrugada. Os discípulos começaram a gritar: é um fantasma. É um fantasma. E Jesus gritou: sou eu. Os 12 conheciam a voz dele, mas só um disse assim: se és tu, me mande ter contigo. Quem foi? Pedro. Pedro pulou nas águas, sim ou não? Andou, sim ou não? Afundou, sim ou não? E os outros que ficaram no barco? Não andaram, mas também não afundaram. Então ninguém tem isso no currículo. Ó, eu nunca afundei. É claro, você nunca andou. Agora Pedro não. Eu afundei, mas eu andei. Eu afundei, mas eu ajudei a quebrar a lei da gravidade. Você está me entendendo? Deus ama gente atrevida. Deus ama gente maluca. Deus ama gente que vai na
contramão da avenida, que vai contra a correnteza das águas. Deus ama pessoas que acordam de manhã e ouvem todo mundo falar, não vai dar certo. Essa pessoa diz, pois eu vou viver para mostrar para todo mundo que dá certo. Porque sozinho você não é ninguém, mas você e Deus são maioria onde vocês chegarem. Anote isso que eu estou dizendo, você sozinho não é ninguém. Você com todo o exército do Brasil do seu lado também não é ninguém. Mas se Deus estiver do seu lado, a Bíblia diz, com o meu Senhor saltarei muralhas, saltarei montanhas. Pegue na mão de Deus esta noite e vai. Pegue na mão de Deus essa noite e peça para Ele dar força, para Ele te dar visão de águia, para você enxergar as oportunidades que vêm à sua frente. E se errou, levante, comece tudo de novo. Se afundou nas águas, levante, se enxugue e pule de novo, até aprender a nadar. Se lhe derem uma chance de dar um testemunho aqui de Cristo, faça. Nem que seja para dizer assim, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, Jesus me salvou e eu estou feliz, amém. Já é um testemunho. Mas se você não começar com pouco, você nunca será muito. Ah, pastor, mas eu vou me preparar. Preparar como? Não, mas eu estou esperando o quê? Quem espera não alcança. Porque a palavra de Deus é já. É hoje. É agora. Deus não me daria essa palavra à toa essa noite. Deus não me incomodaria essa semana para falar essas palavras essa noite, se Ele não tivesse pressa na sua vida. Se Ele não fosse colocar alguma coisa na sua mão esta semana ainda. Uma porta vai se abrir, anote, é profético. Uma chance vai chegar, uma oportunidade vai bater a sua porta. Agarre com as duas mãos, não perca a chance. Não olhe as circunstâncias, olhe para Ele. Porque Ele te chamou para isso. Quem crê, diga eu creio, pastor. Mão direita erguida ao céu, então. Agarre quem está do seu lado com carinho e respeito, por favor. Isso, quero ver o tímido fazer isso agora. Agarrou? É para agarrar a criatura. Agarrou. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada, por favor. Alguém chacoalha o pastor Elias aí para mim, pelo amor de Deus? Alguém que está na frente, atrás, chacoalhe, diga, Deus te trouxe aqui. Sacode a pessoa, diga, para isso. Para sacudir a sua vida. Para sacudir a sua história. Quem viver verá, para ver onde Deus vai colocar a sua vida essa semana. Deus vai abrir oportunidades. Eu trabalhava numa certa loja de calçado aqui em Orlândia. E eu era guarda-mirim. Eu usava um uniformezinho. E entrou um rapaz bonitão lá, parecia um ator de Hollywood. Meio loiro, cabelo penteado de lado. Falei assim, eu quero um sapato para dar de presente. E eu falei, qual o número do pé da pessoa? Ele falou, 39. Me fala um pouquinho da pessoa. Ele me deu 2 palavrinhas, eu corri à loja e disse, está aqui, esse é o sapato. Era o sapato mais caro da loja. Um Cazuza 39 mocassim. E memória, hein? Aí, eu sempre muito falante, o rapaz, na hora de pagar o sapato, falou assim, você não gostaria de trabalhar em escritório? Não, eu disse, é meu sonho. Você gostaria? Eu falei, se me der uma chance, eu vou. Eu era vendedor de sapato. A pessoa levou o meu nome e abriu uma porta para mim. Fui trabalhar no escritório, daí ninguém me segurou mais. Pastor Valdeci Otávio. Lembra disso, pastor Valdeci? Ele não era feio desse jeito. Era um rapazão, bonitão, parecia um Alain Delon. Né? Agora está um Alain Delonge. Né? Mas ele me deu uma chance. Quantas oportunidades vêm na nossa mão? Quantas vezes Deus manda uma bênção e a gente não enxerga? Quero encerrar contando aquela velha história de uma cidade que ficou inundada de água. E um certo crente, em cima do telhado, começou a dizer aos seus vizinhos, Deus vai mandar o meu socorro de maneira miraculosa. E ele levantou as mãos em cima do telhado da casa e disse, Deus, mostra para os meus vizinhos que o Senhor é o Deus da salvação. Envia o meu milagre. Daqui a pouco chegou uma lancha. Uma lancha. Falei, moço, entra aqui que nós vamos te salvar. Falei assim, não, Deus vai me salvar. Mas como assim? Não, eu pedi um milagre para Deus. Lancha não é milagre. Os vizinhos entraram na lancha e foram embora. Daqui a pouco falou, Senhor, cadê o meu milagre? Veio um helicóptero. Está dando diz, moço, eu vim te salvar. Não, eu estou esperando um milagre. Resultado. A água levantou,
e ele morreu afogado. Chegou no céu, foi brigar com Deus, falou: Deus, o Senhor me passou vergonha. Como assim, meu filho? Senhor, eu orei para os meus vizinhos, eu pedi um milagre, Senhor. O Senhor diz: mas eu mandei a lancha, eu mandei o helicóptero, o que você queria mais? Você está entendendo? Às vezes Deus colocou já na sua frente que você precisa, mas você ignorou porque não era o que você queria. Deus não vai agir como você quer, é como Ele quer. É dentro da vontade dEle, é dentro dos projetos dEle. Se você não abraçar as oportunidades e não mandar essa timidez para o inferno, eu termino como comecei. Mas quanto aos tímidos, e vou para o final. A sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você pode levar isso aqui ao pé da letra, entendendo que a pessoa tímida não produz para Cristo, a pessoa tímida não acredita na pregação, tem vergonha até de vir na frente e ofertar. Não, se viesse aqui onde eu estou, eu colocaria uma oferta na salva. E aí na frente não vou de jeito nenhum. Onde já se viu isso? A timidez está roubando a sua bênção, o diabo travando a sua mente para você nunca ter chance nenhuma na vida. Se esse inferno que a Bíblia diz não te levar, você será lançado em outro lago de fogo e enxofre, que está aqui nesse mundo mesmo, que é um buraco chamado depressão, que é um buraco chamado frustração, que não tem nada pior na vida do que uma pessoa frustrada. Começou junto com o outro, lado a lado, e hoje o outro voou, está lá em cima, e a pessoa está aqui para trás. E aí vem dizer que Deus não te olhou? Aí vem dizer que você não nasceu assim, não nasceu assado. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Ei, olha, você mesmo usou a palavra, passou. Passou. É passado. Deixa o passado trancado lá no passado. O seu Deus não é Deus de ontem, é Deus de já. Seu Deus é Deus deste momento. E eu estou ouvindo barulho de espadas em cima do teto da igreja. Anjos e demônios estão brigando aqui em cima. Eu sei de quem é a vitória. A vitória é daquele que romper a timidez esta noite. Só tem mais uma maneira de vencer a timidez. Pergunte como. É deixar de ser egoísta. É viver para o outro. Não pelo outro, mas para o outro. Não é pelo que o outro te diz, mas é o que você pode fazer para ajudar o outro. Bondade, benevolência, estender a mão para alguém. E lembre aquilo que eu falei bem no início. Você pode não ter a habilidade, mas com certeza, inabilidade não tem a ver com timidez. Timidez é uma coisa. Timidez é o que te trava. Timidez é você olhar só para o seu umbigo, preocupado com o que vão falar de você. Isso é timidez. Isso tem que ser arrancado de você. O resto, Jesus vai te dar. Ele vai te dar. A primeira vez que eu subi em um púlpito para pregar foi aqui na cidade de Morro Agudo. Eu estava no quarto lá, estava dormindo eu e mais uns 2 meninos. E sabe que jovem, quando vai para casa de pastor assim, a gente ficou contando piada. E ríamos muito alto. E o pastor Antônio, como é que era o nome dele? Zé do Amparo. O pastor Zé do Amparo levantou. Você estava lá, pastor Elias? Não. Ah, é, né? Eu não lembro que eu estou velhinho, eu acho que ele estava lá fazendo arte. Né? O pastor Zé do Amparo bateu na porta, pastor Zé. Quando ele abriu a porta de uma vez, falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: não, nós estamos rindo. Ele falou: rindo? O reino de Deus é tomado à força. Amanhã, e apontou o dedo para mim, você vai falar na consagração. Eu falei: como é que é? Você vai pregar amanhã? Mas eu não sei. Ele falou: se vira, tem uma Bíblia aí, lê a Bíblia, prepara um texto, você vai falar. Meu Deus, que prova. Eu não dormi a noite. Ah, porque não foi você, Bocó. Se pregar às pressas, ser obrigado a pregar sem saber falar. Aí eu fiquei lendo a Bíblia, lembrei de um texto, né? Mateus 5, o Sermão do Monte. Só que eu não sabia que era o Sermão do Monte. Eu abri e li o texto. Falei: é aqui que eu vou pregar. E fiquei ensaiando. Falei: bom, eu vou falar 1h30. Quando o pastor disse, de manhãzinha, esse menino aí de Orlândia vai falar, ó, Marco, vem cá. Eu subi com o dedo no meio da Bíblia, tremendo. Medo, aquele medo que trava. Eu tremi tanto que o dedo escapou do meio da Bíblia. Eu não sabia onde eu tinha marcado o texto. Que prova. Eu abri onde... Eu falei: Deus, seja o que o Senhor quiser. Eu abri a Bíblia, eu li uma coisa que não tinha nada a ver com nada.
E não saiu mais nada. E eu falei, nada com nada. E foi uma coisa tão horrível, que as pessoas ficaram olhando para mim, pior do que alguns estão me olhando aqui. Segura aí, com esse olho seco. Faz tempo que você não escuta o pastor falar isso. Esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. O povo ficava me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso mata qualquer um. E eu falei, amém, e desci. Eu não sei se o pastor Zé do Amparo estava profetizando, ou se ele ficou com pena. Porque ele assumiu o púlpito assim, Deus ainda vai usar muito esse menino. Eu acho que ele ficou com medo de eu desviar. Eu tinha duas coisas a fazer com aquela experiência. Pergunte o quê? Me trancar para sempre, ou viver o suficiente para provar que eu era capaz de ser um pregador. Porque o dom não vem da terra, vem do céu. E Deus me deu. Eu era jovem na igreja, eu era apaixonado em ver o pastor Elias pregar. Eu falo para minha esposa, minhas filhas, elas são testemunhas. Eu amo ver o pastor Elias pregar. Era minha referência. Ele, pastor, e os outros meninos da época que pregavam. Eu queria pregar igual eles. Não conseguia. Aí a gente ia para Ribeirão Preto. Tentar pregar nas igrejas de lá, porque aqui não dava oportunidade. Aí eu ia lá para Ribeirão Preto e pregava onde deixava. Só falava asneira. Um dia eu fiz Moisés construir a arca de Noé. Eu fiz o fogo cair no Monte Carmelo, em vez de ser no monte. Quer dizer, o fogo caiu no Monte Horebe, em vez de cair no Monte Carmelo com Elias. Eu levei João Batista para a ilha de Patmos. Eu não sabia que tinha 2 João na Bíblia, mas é errando que você aprende. E você acha que as pessoas não vinham puxar a orelha, não? Vinham no fim do culto e falavam, ó, você errou aí, hein, amigo. Você falou isso, isso e isso, tudo errado. Eu podia travar, não é? Porque o medo de muita gente é isso. Se me der uma oportunidade de alguém me criticar, acabou a minha vida. É aí que você tem que lutar. Ninguém nasce pronto, gente. Ninguém nasce pronto. Agora, se você não treinar, porque a prática leva à perfeição. O dom vem do céu, mas a habilidade, você treina ela aqui na terra. O que vem do céu é a unção. Oh, glória. E o que é a unção, pastor? É o que faz você não perder a atenção enquanto eu prego. É o que faz o seu corpo arrepiar, você dá glória a Deus de vez em quando. Isso é unção. Isso vem do céu. Agora, o conhecimento, eu tenho que ralar minha cabecinha para estudar. Eu tenho que ler livros. Senão, como é que eu vou ser um pregador? Você está entendendo? Então, não seja tímido. Rompa com a timidez. Não seja egoísta. E que esta semana, o Deus das oportunidades entre pelo seu caminho. Quando o seu telefone tocar e a oportunidade vier para melhorar de trabalho, não tenha medo, vá. Pastor, mas e se eu perder aqui em frente? Para você pelo menos dormir em paz. Não tenha medo. Deus não tem pacto com covardes. Está aqui. Os covardes, os tímidos, ficarão de fora. Os fracassados na vida. Aqueles que não conseguiram levar nem a si mesmo para o céu. Esses terão que ficar de fora por causa da timidez que está dentro deles. Porque o tímido é egoísta. Levando isso para o mundo espiritual também. Não pense na salvação como um presente só para você. Pense nas pessoas que estão do seu lado. Nos seus empregados, na sua família, nos seus vizinhos. Pense nas pessoas que trabalham com você. Pense nos meninos e meninas que estudam ao seu lado. Que se a trombeta do arrebatamento tocar, ficarão todos e serão condenados. Então não seja tímido, pelo menos para falar do amor de Cristo. Pastor, eu não sei pregar como o senhor. A maior pregação é o seu testemunho de vida. É você ser luz no meio das trevas. É você ser luz no meio das trevas. Ser luz na luz não tem mérito nenhum. Você consegue entender isso? Ser crente aqui dentro é fácil. Quero ver você ser crente lá fora. Quero ver você ser crente dentro do seu trabalho. Você dar testemunho. O crente não é um bicho de 7 cabeças. Ele é um ser humano como os outros. O crente também, ele pode fazer esporte, ele pode passear, ele pode fazer de tudo. Só que ele tem uma conduta cristã. E é essa conduta cristã que tem que brilhar. Brilhando essa conduta cristã, você já tem meio caminho andado para ganhar as pessoas ao seu redor. Agora, não trave os seus lábios. Fale do amor de Cristo a tempo e a fora de tempo. E que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé toda a igreja, por gentileza. Semana passada expulsamos a ansiedade. Hoje, eu quero expulsar a timidez.
Eu queria convidar à frente do altar os tímidos. As pessoas que têm dificuldade, que querem, mas sentem bloqueios. Que querem crescer, que querem pregar, que querem cantar, que querem romper, que querem estudar matérias. Às vezes você tem que falar na frente da classe e não tem coragem. Eu quero os tímidos aqui perto de mim. Isso. Já começou o milagre. Já começou o milagre. É sério, eu sinto Jesus aqui. Já romperam a timidez. Aleluia. Deus está aqui. Deus está aqui. Cadê os crentes de oração, de intercessão? Os pastores da igreja, me ajudem a orar aqui pelos nossos jovens, nossas irmãs, nossos irmãos. A timidez não vai mais roubar as oportunidades da sua vida. A timidez não vai mais roubar as oportunidades de você ser feliz no seu sentimento. Deus vai preparar alguém para você. Você vai se relacionar com alguém que Deus vai colocar na sua vida. Vai haver casamento, sim. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor Deus vai te dar a inteligência necessária. Pai, nós oramos nesta noite. Oramos com a força do seu Espírito. Oro na empolgação dos santos. Oro na força dos profetas. Eu oro, Senhor, na unção que o Senhor liberou sobre os seus discípulos quando aqui esteve. Eu oro por esses homens e mulheres que estão na frente do altar. Oro hoje como nunca orei antes nesse altar, ó Pai. Eu venho contra as forças do demônio. Eu venho contra as forças da ansiedade humana. Eu venho contra as forças do egoísmo humano. Eu venho contra as forças que travam as pessoas. Eu venho agora contra o passado desse moço, dessa moça, dessa mulher, desse homem que passaram a vida inteira ouvindo não. O pai dizendo não pode, não faz, não vai. Esta moça que ouviu não, não, não. Esses nãos, ó Deus, fizeram uma lavagem cerebral no espírito deles e transformou eles em pessoas tímidas. Eu rompo no nome de Jesus que venha sobre nós o rugido do leão da tribo de Judá, porque quando o leão ruge, todos os outros animais se calam. Que os demônios vão embora da sua vida agora. Que o medo, a timidez, que a covardia saia da sua vida agora. Que a fraqueza desapareça da sua vida agora. Senhor, eu quero um sinal da sua presença aqui. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, ó Pai, que eles comecem a orar em outras línguas. Enquanto a nossa banda prepara um louvor para cantar, ó Deus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia! Pai, nós te agradecemos por esse momento único. E pedimos ao seu Espírito que nos conduza em paz e em vitória. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. De pé como estamos, vou fazer um segundo convite bem rápido. Eu queria orar pelas pessoas que pela primeira vez estão aqui nessa igreja. Pessoas que vieram a convite de amigos. Pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Pessoas que não são evangélicas. E foram tocados por essa palavra. Você precisa romper. E nós queremos orar pela sua vida para Deus te dar essa bênção. Você hoje é uma criatura de Deus. Deus quer te transformar em filho. E para isso você entrega a sua vida a Jesus. Que bom, nós temos uma senhora aqui. Deus te abençoe muito. Fique aqui perto de mim. Mais alguém? Está vindo mais uma pessoa aqui? Tem alguém na galeria? Tem alguém? Está vindo? Isso, venha. Ó, a timidez foi embora. Jesus te abençoe muito. Fique aqui perto de mim. Jesus te abençoe muito. Mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. A igreja estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos por essas vidas. Inclusive essa que está chegando. Nós colocamos nas suas mãos agora. E nós oramos para que a vida delas seja transformada. Para que a vida delas seja modificada. Para que o tempo de derrota, de destruição, de tristeza caia por terra. Para que o tempo de maldição seja quebrado. E que um tempo de alegria, de salvação e de gozo na alma chegue nesta noite. Que ao saírem daqui, saiam com seus pecados perdoados.
saiam com o nome escritos no livro da vida, saiam salvos e que retornem para esta casa e venham manter comunhão com esta família. E que depois de hoje a vida deles mude em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Alguém dá um abraço nessas pessoas para nós, por favor? Isso, dê um abraço nelas.